sua Bíblia agora em Atos, capítulo 16, versículo 6. Eu tenho uma palavra aqui, mas antes de entrar nessa palavra, eu tenho algo para falar que é Atos 16, 6. Que Deus falou no meu coração ontem e eu preciso falar aqui. 16, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Irmãos, veja que Paulo estava fazendo aqui uma viagem com Silas e Timóteo para pregar a palavra. E eles tinham no coração um desejo. E eles queriam ir, como diz o versículo 6, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos de anunciar a palavra da Ásia. Então eles tinham o desejo de ir para a Ásia, pregar a palavra na Ásia. Aí eles puxaram o navio, eles direcionaram o navio deles para ir para a Ásia. Só que a Bíblia diz o quê? Foram impedidos, versículo 6, pelo Espírito Santo. Quem impediu? Espírito Santo. Nem tudo que dá errado é o diabo. Tem coisas que vai dar errado, é Deus impedindo a gente, que não é pra gente aquilo que a gente está querendo, que Deus tem uma outra coisa que às vezes é até melhor. Então nós precisamos entender que às vezes nós temos um propósito. Deus, eu estou orando, alguma coisa impediu, foi o diabo. Às vezes não, às vezes foi Deus. Deus não quer que você vá para a Ásia. E eles insistiram, olha só o versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia. Bitínia também é a Ásia. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Eles estavam insistindo em ir para a Ásia e Deus fala: não vai, eu estou impedindo. Às vezes nós estamos insistindo com algo que Deus está falando: para de insistir. O que você está insistindo não é para você. Olha para o outro lado que tem algo maior e melhor para te dar. E você está insistindo em algo. Às vezes eu estou insistindo em algo na minha vida sentimental e Deus está falando: não é isso, é outra coisa. Às vezes é nos meus negócios. Mas eu já estudei tanto. Eu já vi pessoas que terminaram uma faculdade e depois viram, não era aquilo. E foram e fizeram outra e começaram a prosperar. Um exemplo. Então às vezes a pessoa está insistindo: o diabo está me atrapalhando. Às vezes, nesse caso não é o diabo. Às vezes é Deus que está impedindo. Aí o Paulo teve uma visão no versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da onde? Da Macedônia. E lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Aí o Paulo teve uma visão onde um homem chamava ele para ir para Macedônia. Macedônia está na Europa. Então ele queria ir para a Ásia, mas Deus estava falando: não, você tem que ir para a Europa. Aí o Paulo entendeu: Deus quer que venhamos pregar na Europa. E foi pregar a palavra. Muita gente foi abençoada. Peça para Deus te mostrar. Talvez você está querendo, insistindo na Ásia,
E Deus está falando, é a Europa que eu tenho para você. Fala para Deus, qual é a Europa que Deus tem para a tua vida? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pastor, confirmação, vou para a Europa, hein? Vou para Portugal fazer uma viagem. Há anos que eu quero ir lá para Inglaterra. Amém, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, antes de Deus criar os céus e a terra, o que havia no céu e na terra? O que havia? Nada. Não havia nada. E aqui que está a lição principal para nós. Esse verbo aqui, criou, ele tem um significado importante para nós. Porque na Bíblia aqui, esse Velho Testamento foi escrito no hebraico. E o hebraico é como se fosse o inglês. O inglês, você pega uma palavra que ela tem vários significados, um verbo, dependendo do contexto da frase. Esse verbo criou, no hebraico, ele significa construir, criar do nada. Criar do nada. Esse verbo aqui, criar do nada. Não tinha nada e Deus criou algo do nada. Porque eu posso criar coisas de algo que já existe. Um exemplo, você faz um bolo. Quem faz bolo aí sabe fazer? Você vai fazer o bolo de algo do nada? Não. Você vai pegar o leite, a farinha, que já existe. O rapaz que fez essa parede aqui, ele fez a parede do nada? Não. Ele pegou o bloco que já existia, areia, cimento, água. Deus, ele tem poder de criar do nada. Então esse verbo aqui, criou, ele é um verbo no hebraico, é o verbo bará. Esse verbo chamado bará. Só para você ter o entendimento. Aí eu estava vendo aqui o inglês, quem tem, pode perguntar para alguém que estuda um filho. O inglês você vai fazer, o verbo fazer em inglês. O verbo fazer em inglês você pode falar, tem dois verbos, o do e o make. Aula de inglês agora, né? Usa-se o do para fazer algo, realizar. O make é para construir. Só para você entender que o verbo, dependendo de cada frase, ele tem um significado diferente. E nesse significado aqui, o criar é do nada. Irmãos, o homem constrói coisas do que já existe, mas o único que pode criar do nada é o nosso Deus poderoso. Diga glória a Deus. Então você, pastor Marcos, eu não tenho nada ainda. Do nada, Deus pode construir para você. Eu não tenho nada. O homem diz, não, mas o que você tem aí para eu poder construir? E Deus fala, eu não preciso que você tenha nada. Pastor, eu não tenho estudo nenhum, não tenho dinheiro nenhum. Para Deus, você não precisa ter nada para Ele construir. Ele é o Deus que cria do nada. O Davi entendeu isso, irmãos. Certa vez o Davi cometeu um pecado, um adultério, mandou matar o marido, um homicídio. Mas quando ele se arrepende, ele escreve o Salmo 51. Vamos lá? É o Salmo do arrependimento de Davi. Salmo 51, versículo 10. Olha o que o Davi fala. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Diga glória a Deus, irmão. Só a primeira parte. Irmãos, esse verbo aqui que o Davi usou, olha que interessante isso aqui. A Bíblia é tremenda, né? O Davi não usou o outro verbo de construir algo do que já existe. Ele usou o verbo aqui, o bará, é o verbo que Deus usou lá para criar do nada. E qual que é a diferença, pastor? Quando ele fala, cria um coração usando esse verbo, porque ele já tinha um coração dentro. Então veja que o Davi está dizendo, Deus, esse que eu já tenho, eu não quero mais.
esse que eu tenho pode jogar no lixo. Eu quero que o Senhor crie em mim um novo coração. Esse coração que eu tenho fez eu adulterar, fez eu matar. Peça para Deus hoje: Deus, me dá um outro coração, um novo, Deus. Você que está cansado de errar, pastor, eu estou cansado de errar, eu estou cansado de ficar nervoso, de ficar nervosa, estou cansado de me preocupar, eu estou cansado de me desesperar, eu estou cansado disso, desse coração. Deus cria do nada, Ele não vai transformar o teu coração. O Davi entendeu: Deus, não transforma o meu coração não, porque esse coração não quero mais. Cria um novo coração do nada. Deus faz isso, diga glória a Deus. Deus faz isso. Quem crê, diga eu creio. O Espírito Santo cochichou lá para o pastor Frank na casa dele, mas eu vou abrir o versículo. Ezequiel 36, 26. Já tinha preparado esse versículo e falou aqui, ó. Ezequiel 36, 26. Olha só. E vos darei o quê? Um coração novo. Diga glória a Deus. Então o Davi, quem está entendendo aí? Diga, estou entendendo. O Davi, irmãos, ele chegou, ele disse: Deus, esse coração que eu tenho, você já sentiu isso? Talvez você também já sentiu. Deus, esse coração que eu tenho, eu não quero mais ele. Eu não quero mais esse coração, Deus. Tem coisa no meu coração que eu não quero mais esse. Deus, eu quero um novo, mas eu quero que o Senhor crie um novo. Não reforme esse não. Eu não quero reforma não. Eu quero um novo, Deus. Cria do nada. O Davi, então, quando ele usa aquele verbo criar do nada, ele diz: Deus, esse que eu tenho eu não quero mais. Eu quero um novo, Deus. Eu quero aquele coração que perdoa, aquele coração que não fica errando, que não fica guardando mágoa, que não fica mais fazendo o que eu estou fazendo, Deus. E Deus fala: eu vou te dar esse coração, porque eu consigo criar daquilo que não existe. Diga glória a Deus. João 9. João 9. Versículo 1. João 9, versículo 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou o quê? Voltou vendo. Diga glória a Deus. Veja que milagre maravilhoso Deus fez, Jesus fez. Aqui a Bíblia nos fala de um cego de nascença. Nós já vimos que lá em Marcos 10, 46, havia um outro cego chamado Bartimeu. Só que o Bartimeu era diferente deste. Por quê? Porque quando Jesus pergunta para o Bartimeu: Bartimeu, o que queres que eu te faça? O Bartimeu diz lá em Marcos 10, 51, eu quero tornar a ver. Então tem tradução que diz, o Bartimeu diz: eu quero tornar a ver. Então quem fala quero tornar a ver, significa que um dia já tinha enxergado, visto. Esse daqui não, a Bíblia diz que é cego de nascença. Ele nasceu, ele nunca enxergou. E esse homem aqui tinha uma característica também especial aqui, porque ele nasceu cego, e ele não tinha o globo que nós temos, essa parte branca. Talvez você já viu na televisão pessoa que nasceu sem olhos. Quem já viu isso? O olho é fechado aqui.
Ele não tinha essa parte do olho branco. Então, quando Jesus cospe no chão e faz aquele lodo, Jesus está dizendo: ô homem, médico nenhum pode te curar, mas eu posso te curar, porque eu sou o Deus que cria as coisas que não existem do nada. Você não tem olhos, mas eu estou colocando novos olhos aí em você. Eu estou colocando aqui esse lodo, porque nós somos criados do que foi feitos de que nós? Você? De barro, não somos do barro. Deus não fez o Adão do barro. Nós somos barro. Então quando Jesus pega o lodo, Ele coloca novos olhos. Ele está falando: eu sou o Deus que cria do nada. Toma posse dessa palavra agora, minha irmã. Essa semana Deus vai criar algo do nada na sua vida. Ele vai criar algo do nada. Ele vai criar algo do nada. Ele coloca os olhos, fala: lava. E o homem foi lá, lavou os olhos, apareceu. Ele faz o que nunca foi feito antes. E o homem então começa a enxergar, porque Deus criou novos olhos. Números capítulo 11, para a gente finalizar esse estudo. 11, Números 11. Moisés estava caminhando com o povo em direção à terra de Canaã, e o povo murmurando. O povo tinha enjoado do maná, e o povo começou a murmurar. Naquele deserto, 600 mil homens, mais crianças e mulheres, vamos falar, mais de 1 milhão de pessoas, num deserto, querendo carne. Estavam querendo carne, clamando, e Moisés se desesperou. Moisés então se desesperou e até pediu a morte. Mas Deus falou: não, Moisés, não é hora de morrer, é hora de continuar. Não é hora de morrer. Não é hora de morrer. Moisés então fala: mas Deus, eles estão pedindo carne, eu não tenho carne para dar para esse povo. Deus falou para Moisés, versículo 19: eu vou mandar carne, eles não comerão 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Mas quanto tempo? 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes. Até aqui. Então Deus ficou irado. Deus falou: já que esse povo está murmurando por causa de carne, eu vou mandar carne para cada um, para que eles tenham carne para 30 dias. Olha só, 30 dias para cada pessoa. Cada pessoa comer a carne. O que Moisés fez? Moisés duvidou, irmãos. Moisés duvidou. No versículo 21, e disse Moisés: 600 mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-ei carne e comerão 1 mês inteiro? Olha o que Moisés fala para Deus: degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles quantos? Todos os peixes do mar? Irmãos, o Moisés duvidou, irmãos. Moisés duvidou de Deus, e às vezes nós duvidamos de Deus. Deus falou: Moisés, eu vou dar carne para todo mundo comer, para 1 mês de comida, de carne para cada pessoa. É 1 milhão de pessoas, mas eu vou dar para cada uma 1 mês de carne. Aí Moisés olhou, contou, né? Peraí, 1 milhão de pessoas, 600 mil homens, mas 1 milhão de pessoas. Mas Deus, peraí, Deus, o Senhor tá... Para um pouquinho para pensar, Deus. Acho que o Senhor não calculou direito, porque são 1 milhão de pessoas. O Senhor vai dar comida para... Da onde vai sair tanta carne num deserto? A gente tinha que pegar todos os peixes do mar. Duvidou, irmãos. E quantas vezes nós duvidamos? Talvez você entrou aqui hoje duvidando de algo. Sabe por quê? Porque é muito difícil de fazer. E quando existe algo difícil para acontecer, a tendência do ser humano é o quê? É duvidar. Só que nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus, porque aquele
aquele que prometeu é poderoso para realizar o que prometeu. Se Ele falou para você que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é o Deus que cria do nada. Ele criou o céu e a terra do nada. Ele criou os olhos daquele homem do nada. E Ele falou: Moisés, eu vou dar carne para esse povo, porque eu sou o Deus poderoso que crio do nada. Aqui no deserto não tem nada de carne, mas eu falei que vou criar. Eu falei. Deus falou. Diga: Deus falou, irmãos. E Deus então responde para Moisés, 23. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verá se a minha palavra acontecerá ou não. Aí Deus repreende Moisés: mas Moisés, eu que vou fazer o milagre, não é você. O homem, lembra da parede? O homem faz a parede porque existe cimento, porque já existe areia, porque já existe bloco. E Deus está falando: eu não preciso de areia, eu não preciso de cimento, de bloco. Eu faço do nada. Eu faço do nada. Creia nisso. Creia nisso, meu irmão. Deus faz do nada. E Deus então sopra um vento, versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e espalhou pelo arraial quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia para outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, a carne. O que menos tinha colhera 10 homens. Deus então fez o milagre, e esse Deus está aqui hoje para fazer o nosso milagre. Aquilo que é difícil, aquilo que é impossível. Pastor, o médico diz que não tem cura. O nosso Deus cura. Ele faz do nada. Não tem o dinheiro, Deus faz surgir o dinheiro. Deus faz surgir, aparecer alguém, uma proposta. Deus faz aparecer um cliente. Deus faz alguém lembrar do currículo. Deus faz. Não duvide. Todo mundo pegou ali a carne que Deus tinha prometido. O que menos pegou, pegou 10 hómeres. Um hómer significa 2 quilos. Então 10 hómeres são 20 quilos. O mais preguiçoso deles ali conseguiu pegar 20 quilos de carne para comer. Dá para comer em um mês? Uma pessoa? Muito, né? Se fazer churrasco todo dia ainda sobra. 1 quilo dá 700 gramas praticamente por dia. Quem come isso? Ninguém. Às vezes você come 2, 3, já enjoa, né? Não quero um ovo frito, não é? Não, com ovo cozido é mais gostoso do que carne. Irmãos, o nosso Deus está aqui para nos abençoar. Diga glória a Deus. Fique de pé que nós vamos orar. Quem trouxe a pasta da campanha segura, fotografias, documentos. Deus soprou um vento e Ele está soprando o vento na nossa vida também. Pai, nós oramos, nós tomamos posse da Tua palavra. Faça, Deus, aquilo que ninguém nunca fez. O Senhor é um Deus que cria do nada. Vai orando pela tua casa agora. Talvez na sua família tenha alguém doente. Talvez na sua casa tenha alguém com problema financeiro. Talvez no seu casamento está difícil a situação, a relação. Ah, meu Deus, abençoa a família desse homem, dessa mulher. A vida financeira, a vida sentimental, a saúde. Ah, o médico não pode fazer, mas o médico dos médicos pode realizar o milagre. Vai passando com o teu fogo, Deus. Vai passando com o teu poder. Vai dando saúde para essa pessoa. Vai dando cura, milagres. Ah, nós não aceitamos que o
diabo venha permanecer. Levante a sua voz, meu irmão, levante a sua voz contra o mal que se levantou na sua casa, o mal que se levantou na sua família. Diga: sai da minha casa, diga: sai da minha família, diga: sai da minha saúde. Toda doença vai embora, toda angústia, todo medo, toda perturbação, toda obra do diabo, do inferno, nós repreendemos agora. Nós dizemos: diabo, sai.